nome de Jesus. O Senhor é bom, glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4 e o versículo 18 e 19. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Esse é um texto maravilhoso, um texto messiânico, que Jesus, nesse momento, assume para ele. Esse texto foi dito pelo profeta Isaías, cerca de 750 anos antes do nascimento de Jesus, que falava já da sua missão, do porquê ele viria, a razão da sua vinda a esse mundo, a razão dele deixar sua glória e vir até aqui. E aqui no capítulo 4 de Lucas, depois daquele período da tentação no deserto, que você sabe, depois do seu batismo ele foi conduzido ao deserto, e ali ele foi tentado, 40 dias jejuando, orando, e ele foi tentado por Satanás. E depois de vencer a Satanás, ele volta para Jerusalém, ele entra no templo, ele pede o livro do profeta Isaías, ele lê exatamente a mesma profecia e diz: hoje se cumpriu esta profecia. Eu estou aqui. O libertador chegou. Aquele que abre as prisões chegou. Aquele que abre os olhos dos cegos chegou. Aquele que tira da prisão o oprimido do diabo está presente no mundo, está presente entre nós. Amém? Ele já tocou sua vida? Já te libertou? Glória a Deus. Deixe-me fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa livre? Responda não. Pense aí. Você é livre? Esse texto tem se cumprido na sua vida? Esse papel do Messias, do libertador, tem sido realidade, tem sido prática na sua vida? Você tem experimentado isso? Liberdade, abertura de prisão, abertura da visão espiritual. Como tem sido esse progresso ao longo da sua caminhada, desde que você se encontrou com Jesus, que Ele entrou na sua vida, que uniu o espírito dele ao seu espírito? Como é que tem sido essa caminhada? Como é que você avaliaria, que nota você daria para esse progresso da ação de Jesus na nossa vida? Nós sabemos que a salvação é uma questão dele abrir a porta. Abriu a porta, eu criei, entrei, pronto. Estamos dentro. Mas para esse processo aqui tem... Aliás, para essa ação de libertação existe aí um processo para ele nos libertar. A gente sabe que tudo que acontece, tudo que a gente faz, tudo que a gente processa nesse mundo, a maneira como eu vejo o mundo, inclusive, tudo isso acontece aqui, primeiro. Acontece na mente. Não é assim? Dependendo de como é a minha mente, vai ser minha reação diante do mundo, diante das situações. Aí eu terei, isso vai determinar se eu vou ter sucesso ou não, se eu vou avançar ou não. Se eu avanço, se eu paro ou até mesmo se eu regrido. Você já viu aqueles elefantes de circo? Agora não pode mais, né? Foi proibido, graças a Deus. Mas, uma vez um menino, dentro do circo, vendo aquele elefante de 10 toneladas. Pensa, um bicho daquele, 10 toneladas. Carregado por um menino, por uma cordinha fininha. E ele indagou o treinador: como é que podia aquilo?
um bicho daquele tamanho, uma criança carregando um monstro daquele, 10 toneladas por uma cordinha fininha. E aí ele viu o menino que estava fazendo lá o espetáculo, pegou aquela cordinha e amarrou numa estaca da grossura de um dedo e fincou no meio daquele picadeiro. Fincou. E o elefante ficou lá, 10 toneladas, preso por uma cordinha mais fina que meu dedo. Ele disse, ele pode arrebentar isso a qualquer hora, como que pode? Não é perigoso? E aí, quando terminou o espetáculo, aquele treinador chamou ele, vem cá, vou te explicar como é que é treinado um elefante. Por que ele faz assim? Quando ele é pequenininho, bem pequenininho, amarram uma argola, uma algema, no pé dele, na patinha traseira, e uma corrente. E ele é amarrado a um tronco bem grosso. Não é esse que você está vendo aí, não. E ele fica ali. Como ele é novinho, cheio de energia, cheio de ímpeto, ele tenta sair. Ele força, ele vai, ele força, e aquilo até machuca o pé dele. De tanto que ele força, ele quer sair, ele quer a liberdade. Mas ele não consegue, porque ele é fraco para a grossura da corrente e a grossura do tronco. E à medida que ele vai crescendo, ele continua. Vai se tornando de um elefante bebê, um adolescentezinho, jovenzinho, e vai crescendo, e ele vai insistindo. Mas chega um momento, ele para de tentar. Ele se conforma que aquilo é maior que ele não consegue. E aí, o treinador faz o seguinte, tira aquela argola e coloca uma corda agora, forte, grossa também, mas fica lá. E ele ainda tenta algumas vezes. Mas à medida que ele vê que também ele não consegue, ele desiste. Ele se conforma. E o treinador vai diminuindo a espessura da corda. Vai diminuindo. Mas ele já está condicionado, ele sabe que não consegue. Até que chega o momento que ele coloca uma corda bem fininha, que ele pode, se quiser, a qualquer momento, estourar aquilo e se libertar. Mas ele já foi condicionado. Ele já foi adestrado na mente de que ele não pode fazer. Por isso é que você está vendo um menino levando ele, um bicho de 10 toneladas, que podia a qualquer hora se libertar, mas ele foi conformado de que ele não pode fazer aquilo, de que aquilo é maior do que ele. É triste um negócio desse? Mas é realidade. É realidade. Agora, você acredita que um processo parecido com esse pode acontecer com a gente? Sim ou não? Pode. A gente pode também, no decorrer da nossa vida, ser conformado a algumas situações, circunstâncias, que a qualquer momento a gente poderia abrir mão delas, se livrar delas, mas aquilo foi tão impresso, foi tão insistido, gravado de maneira tão insistente na nossa vida, e que aquilo ficou calado tão fundo, que se tornou parte de nós. E se tornou uma prisão mental. Gaiolas aqui na mente, que limitam a gente, que não deixa você perceber o mundo do jeito que ele é, ou como poderia ser. Você sabe que a maneira como a gente vê o mundo, tudo depende, como eu disse a princípio, do que vai aqui. Os especialistas no comportamento humano, ele diz assim, que o cérebro, a nossa mente, é como se fosse um computador, e que a gente pode colocar aqui programas. E conforme o programa que eu coloco aqui, eu posso ampliar ou limitar o meu raio de ação, de acordo com o programa que eu tenho aqui. E eu vou enxergar o mundo também de acordo com esse programa. A visão que eu tenho do mundo vai depender de como eu o vejo, de como eu penso a respeito dele. Essa visão vai determinar como é que eu ajo e reajo. Agora pense, ao longo da vida, desde o comecinho, como esse elefante, né? Certas coisas que vão moldando a nossa mente, moldando essa maneira de pensar, essa maneira de enxergar o mundo, e a quantidade de prisões, de gaiolas que isso não é criado aqui.
o mundo em si, as coisas do mundo em si, as situações, digamos assim que elas não são um problema em si mesma, mas a gente faz dela um problema, dependendo de como eu olho para aquilo. Um exemplo bobo, imagine duas pessoas tentando aprender a andar de bicicleta. Uma chega e olha para a bicicleta e fala, meu Deus, monstro, veio aquilo como, eu vou subir nisso aí, eu vou cair, eu vou me ralar todo, e aquele negócio, e aquele medo, aquele pavor. E fica ali, será? Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí vem outra pessoa, mais ou menos da mesma idade, monta na bicicleta, dá duas pedaladinhas, dá aquela... e sai. Enquanto o outro está aqui. Pergunto eu, o problema está na bicicleta? Ou na pessoa? Onde é que estava o problema? A bicicleta é má? A bicicleta é ruim? A bicicleta é de Deus ou ela é do diabo? Percebe? O problema não está na bicicleta, o problema está na pessoa, o modo como ela encarou a bicicleta. Agora joga isso para o resto da tua vida, para os outros problemas que você enfrenta. É o modo, é o que está aqui dentro, é como você vê, é o que te moldou, é a tua mente, é o programa que está rodando aí que determina como você vai encarar a vida ou não. E se você vai vencer os obstáculos aí ou não, se vai superar esses obstáculos ou não. Mesmo as situações sendo parecidas para as pessoas, né? Você vê, por exemplo, numa sala de aula, tanto de aluno ali sentado, 40 alunos, escutando o mesmo professor, as mesmas matérias, durante um ano inteiro, e aí você vê que um passa, o outro não passa. Um se forma, o outro não forma. Um consegue ter um futuro e o outro não. Mas é igual, estudaram na mesma escola, mesma matéria, mesmo conteúdo, mesmo professor. O que mudou? A culpa é do professor? O professor é de Deus ou do diabo? É da escola? A escola era de Deus ou do diabo? Percebe? Não é o aluno? O problema não era o aluno? O que fez a diferença não foi ele? Observa, meus amados, que na verdade, o modo como a gente pensa, a maneira como a gente... Nós temos, o que eu já disse aqui uma outra vez, o nosso conjunto de crenças. É a maneira como eu sou, essa pessoa que eu sou aqui é formado por tudo isso. Tem desde o comecinho da minha vida, desde que eu era um bebê, isso veio contribuindo, as situações da minha vida veio contribuindo para eu ser como sou hoje, enxergar o mundo como eu enxergo hoje, ter as reações que eu tenho hoje. E aí eu me pergunto, nessa fase da vida que eu estou, quanto de prisão aqui ainda tem aqui? Quanto de gaiola? Quanto de limite ainda não existe aqui? Quanto que eu já poderia ter desfrutado a mais de Deus, mas não é que Deus deixou de fazer, me ama mais ou menos, ou as circunstâncias foram contra mim, ou as pessoas foram contra mim. Eu me limitei por conta do meio, do jeito, do modo, da visão que eu tenho. Percebe? Só que a gente não se dá conta disso, de que sou eu que crio a realidade. Eu que decido como vai ser. A gente não se dá conta disso. Geralmente a gente transfere isso. Geralmente é culpa dos outros. Se não deu certo, é culpa de alguém. Ah, puxou meu tapete. Ah, é um invejoso. Ah, e não sei o quê. A gente sempre transfere, não é assim? É culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa do chefe, é culpa do pastor, aleluia. acho que ia sobra bastante, né, coitado? Mas observa, meus queridos. Deus nos chamou para a liberdade, amém? A vida que Jesus tem para nós, como Ele mesmo disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, vida plena. Mas tem um ladrão aí também que está aproveitando a ocasião para roubar, matar e destruir. E dependendo do modo como eu me conformo, porque se você olhar aqui o caso do elefante que eu citei, quem seria o ladrão na vida daquele elefante? O treinador dele, foi ou não foi? Que condicionou ele àquela situação. Ele não era um bichinho livre? Não podia crescer como um elefante livre? Não é assim? Agora observe, existe, como eu disse, programas que a gente coloca na nossa mente que nós precisamos, agora que estamos diante de Deus e diante da sua palavra, que é o instrumento, a espada do Espírito, pela qual ele perscruta mente, coração, que é capaz de dividir
penetrar até a medula, a divisão da alma, da medula, dos ossos, da carne, do pensamento, deixar esse pensamento, abrir a nossa alma, abrir o nosso pensamento, abrir a nossa mente, para que o Espírito Santo venha e consiga fazer essa separação. E por fim, nos colocar livre de uma vez por todas. Mostrar o que é de Deus, mostrar o que não é de Deus, mostrar o que é limite, o que não é limite, enfim, que a palavra agora nos molde. Porque antes a gente estava aí, entregue ao mundo, à mercê do mundo, à mercê desse treinador aí, que nos amestrava do modo como ele queria. Mas agora nós temos um novo Senhor, amém? Ele nos libertou, tirou as correntes do nosso pé, tirou inclusive essa corda fina, só que ainda existem algumas cordinhas que não existem mais, mas é como se elas ainda estivessem aí. A gente fica preso por amarras invisíveis, condicionado, percebe? Condicionado a certas situações que você não precisaria mais estar. Mas a mente, o comportamento, tanto tempo repetindo a mesma coisa, fez você achar que isso não tem mais jeito, que é daquele jeito mesmo, que a situação é definitiva. Deus abençoe, meu querido. E que nada mais pode ser feito. Mas eu queria te dizer nessa manhã, Ele veio para nos libertar das prisões. Ele veio para tirar a cegueira dos nossos olhos. Ele veio para nos livrar desse treinador, desse adestrador maligno e nos colocar em liberdade outra vez. Amém, meu querido? Então eu queria te mostrar, tem um monte, mas eu separei aqui algumas, só para você dar uma avaliada aí, por exemplo, no teu jeito de ver a vida. Vê se você se enquadra aqui em algumas. E que o Espírito Santo possa te auxiliar nessa manhã e abrir a nossa mente, nossos olhos, para que a gente enxergue e se permita ser liberto por Deus. Se permita ser trabalhado pelo poder do Espírito Santo que joga por terra todo tipo de cadeia. Então perceba algumas dessas visões que a gente desenvolve, por meio da qual a gente consegue olhar o mundo, e aliás a nossa vida fica condicionada por isso. Veja bem, tem várias delas, como eu disse, mas olha um tipo de visão bem comum que a gente ainda traz lá do mundo. É uma chamada visão mítico-mágica. É aquela pessoa que olha para o mundo, mas nessa visão mítica das coisas. Eu não passo embaixo de escada porque dá azar. Passo em frente ao cemitério. Falou, repetiu, falamos junto a mesma palavra? Isola. E daí vai, tem um tanto de outras coisinhas, né? Caiu o garfo, deixa eu ver, é garfo, vai chegar homem ou vai chegar mulher? Tem uma visita chegando aí. O besorrão entrou em casa, mamangava. Tem visita chegando. A mosca está no teu ouvido aqui, tem alguém falando mal de você. A orelha está queimando, tem alguém falando mal de você. A visita chegou, você quer que vá embora logo, põe lá a vassoura, o rodo atrás da porta. A gente conhece isso como feitiçaria, né? Mas tem o cristão que também gosta de fazer uns negócios parecidos. Ele deixa lá, por exemplo, a Bíblia dele aberta no Salmo 91 na estante, já viu? No Salmo 23. Na mente dele, mítico, mágico, ele acha que o diabo tem medo da Bíblia aberta. Irmão, o diabo não tem medo do Salmo 91 aberto. O diabo não tem medo do Salmo 23 aberto, aquela página amarela lá na tua estante. Uma vez eu fui na casa de uma mulher, a gente foi orar por ela. Só Jesus na causa, hein? Tinha umas 4 Bíblias na casa dela. Uma no Salmo 23 aberta, outra no Salmo 91. Aí até uma daquelas eu pedi para ela, que era uma bibliona católica, daquela desse tamanho assim, dessa grossura. Ela me deu. A página do Salmo 91 desfez, pensa. Amarelou ela e amarelou a de trás. E estava lá aquele monte de Bíblia. E nós fomos orar pelo filho dela, que ela chamou. Nem orar pelo meu filho, tem problema de vício e não sei o que e tal. E nós fomos lá. E estamos orando pelo rapaz aqui. Senhor, liberta esse demônio do vício e não sei o que. Quando eu estou orando aqui, a veinha manifesta. A veinha que me chamou. Mão, ela tinha assim, meu Deus do céu, uma veinha bonitinha. Pensa aquelas veinhas simpáticas, cara de vó. Tudo enrugadinha assim. Devia ver até uns 80 e poucos anos, bem senhorinha mesmo. Mas quando aquela mulher manifestou, irmão, pensa num negócio feio. Aquela senhorinha bonitinha, carinha de vó, enrugou aquele rosto e fez uma feição. Eu não vou deixar, e aquela coisa, pensa.
Agora olha, Salmo 91, Salmo 23, tudo aberto na estante dela. E onde é que o diabo estava? O diabo não tem medo de Bíblia aberta, irmão. O diabo tem medo de Bíblia aplicada, no coração. Salmo 91 praticado, Salmo 23 praticado. Palavra vivida na prática. Isso ele tem medo. De quem vive o Salmo 91, de quem vive o Salmo 23. E isso ele tem medo. Mas só deixar lá como um amuleto, não adianta. Então, perceba, isso aqui é um tipo de visão, né? Essa visão mítico-mágica, que limita o cristão, porque prende ele numa caixinha, percebe? Tudo é determinado por fatores externos. Tudo é determinado por práticas que, você sabe, a maioria delas vem desse misticismo doente que a gente vive. O cristianismo no Brasil aqui é muito misturado, né? É miscigenado. Existe o tal sincretismo no cristianismo do Brasil. Que você não sabe se o cristão que diz que é cristão, em determinadas áreas ele é cristão, ele é espírita, ele é sabe-se lá o quê. Nessa mesma igreja onde eu fui orar por essa senhora, tinha uma mulher que ela frequentava no domingo a igreja e na sexta-feira ia para o candomblé. Acendia uma vela para Deus e uma para o diabo. Ah, mas era nova convertida, quase 5 anos de igreja. Percebe? A mente. Essa é uma visão que pode limitar o modo como a gente enxerga as coisas. Uma outra visão que costuma limitar muito, a visão apocalíptica das coisas. Ou seja, o mundo está acabando. Então, meu Deus do céu, não compensa quase fazer mais nada. O mundo está acabando, aquele desespero, sempre aquela agonia, aquele desespero da vida. Olha o coronavírus, é o fim do mundo. Jesus falou, praga, peste, terremoto, e aquela coisa, aquele desespero. Você sabe que tem gente que nessa pandemia se isolou da cidade, foi para o campo, em casa de campo. Você lembra, né? No Brasil, o que fizeram aqui no começo da pandemia, lembra? Encheram, estocaram as casas, acabaram com o alimento no mercado, o preço subiu, foi lá em cima. Lembra disso? Gente com 5 bujão de gás em casa, 150 quilos de arroz, 260 quilos de feijão. Vocês se lembram? Mostrou um videozinho que correu na internet, aí o camarada encheu todos os cômodos da casa. De alimento, de tudo, aquele desespero, aquela agonia, aquele negócio, aquela, né? E tudo é visto dessa maneira, percebe? Isso no nosso meio cristão é muito comum. É o fim do mundo. E o anticristo? E será que agora esse camarada que assumiu nos Estados Unidos, será que é ele? Será que é o francês, o anticristo? E não sei o quê. Irmão, misericórdia. Eu acho interessante que a gente, esse modo, perceba que isso é um modo de viver. Porque quem tem uma mentalidade dessa, de que o fim está logo aí, se eu sei que o fim está logo aí, pense, que futuro, que noção de futuro eu tenho? Eu vou insistir em fazer um curso, em fazer uma faculdade, em melhorar, em trabalhar, em me aperfeiçoar e tal, eu vou? Eu li aqui há poucos dias o Jeremias 29. Olha como Deus vê as coisas, bem diferente da gente. O povo está dentro da Babilônia, acabou de ser preso, cativo, morreu a família inteira, Jerusalém destruída. Uma pessoa que está numa situação dessa, pensa, imagina, você é um judeu, perdeu família, perdeu casa, perdeu propriedade, perdeu tudo, está na Babilônia. Você tem alguma noção, não é o apocalipse, não é o fim do mundo? Não acabou? Você tem noção de futuro? Para eles era o final do mundo, acabou, não compensa fazer mais nada. Mas leia lá, Jeremias 29, do versículo 4 em diante, para você ver uma coisa. Deus envia uma carta para eles e diz, olha, seguinte, é um tempo só isso aí. Se anima, casem-se, deem seus filhos em casamento, gerem filhos, plantem vinhas, plantem pomares e coma deles, construam casas e habitem nelas. Ou seja, vivam a vida, não parem porque vocês estão olhando aí uma situação aparentemente que é o final, não é. Não é. E essa visão apocalíptica das coisas faz a gente, né? Vamos parar com tudo, vamos estacionar com tudo, porque não compensa mais fazer mais nada. Eu não vou me investir em mais nada. Martinho Lutero tinha uma frase interessante, ele dizia o seguinte, se eu soubesse que o mundo ia acabar amanhã, soubesse, Deus, um anjo veio aqui e falou comigo, amanhã o mundo vai acabar. Hoje eu plantaria uma árvore. Ou seja, eu não vou deixar limitar a minha vida porque parece, quem sabe, talvez o mundo vai acabar. Percebe a mentalidade, essa mentalidade?
de quem não enxerga futuro, de quem não vê esperança. Porque é assim, a visão de quem tem essa mentalidade apocalíptica é assim. É uma visão de futuro que não tem futuro, não tem esperança nenhuma. Não tem melhora nenhuma. Para que eu vou me aperfeiçoar? Para que eu vou crescer? Tem um cursinho aqui, para que eu vou fazer uma melhora nesse curso? Para que eu vou fazer uma outra faculdade? Por que eu vou fazer um doutorado, um PhD, aleluia? Está percebendo? O que Deus está dizendo, olha, viva todo dia como se fosse o último. Intenso. Mas acorde amanhã cedo disposto para o mesmo dia. Esse tipo de visão, meus amados, é uma visão limitadora, porque você se restringe a um mundinho pequeniníssimo demais, ele só vai durar até amanhã. Olha lá. Isso é horrível. Uma outra visão, um outro tipo de visão, aquela visão estática. Sabe aquela mentalidade estática, dogmática, não muda nunca. Você conversa com o cidadão hoje, é um tipo de conversa. Você conversa com ele daqui 15 anos, é o mesmo tipo de conversa. Você conversa com ele daqui 50 anos, é o mesmo tipo de conversa. Não aprende nunca. Só tem um jeito de ver a vida, só tem um jeito de ver as coisas, só tem uma direção. Tudo é de um modo só. Ele é, sabe aquela verdade imutável. Eu tenho aqui meus princípios, aquele negócio. Aquele camarada aqui parece um poste. Não cresce, não evolui, não vai para canto nenhum. Não se abre. Não aprende nada, já sabe tudo que tinha que saber, já aprendeu tudo que tinha para aprender. Não tem como outra coisa melhor chegar para ele, não dá, é um negócio travado, fechado. Ele nunca leu, por exemplo, Provérbios 4,18. Porque a vereda do justo é como a luz da manhã, da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Olha o que ele está dizendo, que o caminho do justo é como se fosse esse caminho de crescimento, né? Começa lá na escuridão, vai chegando a penumbra, vai clareando, e está tudo claro ainda, mas você não vê o sol, e daqui a pouco 7 horas da manhã, e tal, até que chega lá no final, o sol a pino, meio-dia, claridade total, plenitude. Tem gente que a vida dele inteirinha é 5 horas da manhã. Escuro toda a vida, é só aquilo. Não tem mais claridade que isso aqui não. Isso aqui é o máximo que dá para ser claro, é isso aqui. Sabe nada, inocente. Isso aqui é uma visão estática da vida, irmão. É aquela pessoa travada, sabe? Não consegue aprender, não tem mais nada para aprender. Isso aqui é um jeito de enxergar a vida de um modo horrível, porque quem chega aqui não aprende mais nada. Se trava, se fecha. Não consegue aprender mais nada. Não tem nada melhor para aprender. Já chegou no máximo. E aí gera outros problemas que nós vamos ver aqui, porque isso aqui gera esse tipo de atitude, esse tipo de visão, gera aquele coraçãozão egoísta, fechado, né? Onde você se vê já como o top, já que eu sei tudo, e sou o top das galáxias, não tem ninguém acima dessa galáxia, que o top, o teto dela sou eu. Logo, se não tem ninguém acima, eu não tenho que aprender mais nada com ninguém, não tem ninguém melhor nem maior do que eu, que sabe mais do que eu já sei tudo, pronto, acabou. Eu não consigo aprender mais com ninguém. Isso aqui são outros problemas, veja bem, é um negócio complicado, mas vamos lá. Esse é um tipo de visão. Outro tipo de visão, aquela visão ideologista. Tem uma visão de mundo, tem aquela visão, e é só aquilo que é o jeito certo. É uma visão pequena. Tudo tem que ser desse jeito. Se a política fosse desse jeito, dava certo. Se você fosse desse partido aqui, dava certo. Se você fosse dessa religião aqui, dava certo. Se você fosse da minha igreja, dava certo. Tudo é aquele, né? Aquelas ideologias loucas, doentes. E tudo se resume àquela ideologia. Todos os outros estão errados. Já percebeu que é assim? Quando eu defendo demais o meu time, todos os outros não prestam. Aliás, o tricolor, aleluia, glória a Deus, hein? Não, aqui a gente pode abusar um pouco, né? Está na minha mão o microfone, aleluia. Eu defendo o meu time, é o único que presta, o meu partido político é o único que presta, a minha igreja é a única certa, a minha visão de evangelho é a única certa, enfim, nosso país aqui é o único que tem. Já percebeu? Isso aqui, irmão, coloca a gente dentro de uma caixinha de fósforo, esse tipo de mentalidade ideológica. Porque eu não me abro para mais nada, né?
Tudo é ali do meu jeito. Pensa se eu achasse que o tricolor, aleluia, é o melhor, mas pensa se eu achasse que fosse o único. Acabava o futebol, não tinha mais graça, ia brincar com quem? É ou não é? Tem coisas a mais, tem muita coisa a mais do que a gente imagina e enxerga, meu amado. Esse tipo de visão ideológica prende a gente dentro de uma caixinha de fósforo. A gente olha até para Deus desse jeito. A gente olha para a Bíblia desse jeito. A gente olha para o Evangelho, para o quanto eu posso crescer em Deus e desfrutar dessa liberdade que Ele veio trazer, desse jeito aqui. Eu coloco os limites de onde Deus pode atuar na minha vida ou não. Eu é que digo para Deus o que é certo e o que é errado. Mas vamos lá. Tem a visão moralista. Esse aqui é triste, esse aqui você tem que tomar um cuidado até para conversar. Tudo escandaliza, tudo. Tudo é certinho, aquele negocinho. Tem que tomar cuidado nas palavras, no jeito, no gesto, na maneira. Eu já não sei até se eu já escandalizei algum aqui do meu jeito de falar agora. Percebe? E essa visão moralista também é ruim, porque você limita tudo. Tudo fica dentro de um quadradinho. É um jeito muito ruim de se ver. Visão lógica da vida, ou seja, é aquele outro que acha que agora tudo tem que ser matematicamente correto, perfeito, perfeccionista, certinho, tudo tem que ser provado por A mais B. Tem um método científico aí para provar isso aqui que você está dizendo? Se não tem, não quero, não aceito, rejeito. Tudo tem que ser na lógica, tudo tem que ser certinho, tudo tem que ser explicado, tudo você tem que ter uma resposta. E se você já está caminhando com Jesus há um tempo, você já percebeu, nem tudo tem uma resposta pronta. Viver por fé, aliás, é viver completamente fora da lógica, amém? Viver por fé, é caminhar bem longe da lógica. Tem umas coisas que você olha assim e fala, você é doido. O Evangelho é loucura mesmo. Loucura, loucura para os gregos, esses sábios, né? Loucura. Então, esse tipo de visão também limita a gente. E tem outras visões aqui, mas eu não vou nem entrar nela, porque senão não vou ter tempo nem de falar o resto. Mas veja, amado, tem uma série de outras, tem um monte de outras que colocam, são limites, são programas que você coloca na sua mente, e isso vai filtrar o que você vê, e é isso que vai dizer como é que você vai encarar a sua vida, o mundo, os problemas, a dificuldade, o tipo de cristão que você vai ser, ou como você vai crescer ou não. São gaiolas mentais. Você vive, você anda no mundo, mas é como se você estivesse preso dentro dessa gaiolinha. Isso aqui, meus amados, porque o nosso problema é o seguinte, essas prisões na mente, elas têm dois lados. Existe essa visão que eu acabei de falar, que seria a visão lógica, racional, vamos dizer assim, né? Racional, que são essas coisas que eu aprendo, que eu permito, que eu entro por elas, que eu deixo elas se formar e se desenvolver em mim. Mas o problema é que a gente não é só racional. Existe o lado emocional. E aí é que está o problema. Aliás, um dos. Porque tudo que eu faço e o modo como eu vejo o mundo vai ter desdobramento na minha vida emocional. E aí é que a gente entra num problema terrível. Porque, pensa, irmão, o que tem de gente presa emocionalmente não é brincadeira. Sentimentos que aprisionam. Coisas que se desenvolvem no nosso pensamento, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, por conta dessa maneira como eu vejo a vida. Por conta do modo que eu enxergo, por conta do modo como eu vejo a vida, como eu encaro a vida, eu vou permitindo alguns sentimentos que vão tomando conta do meu coração e da minha alma, e vão me moldando e vão me transformando em algo que Deus não sonhou para mim. Dependendo do modo como eu encaro a vida, eu me torno uma pessoa, por exemplo, ansiosa. Eu deixo a ansiedade tomar conta do meu coração e da minha alma de uma tal maneira que eu não consigo viver o presente, porque o ansioso o que é? É a pessoa que está sempre vivendo preocupado com o dia de amanhã. Ele nunca para hoje, nunca ele para no dia de hoje. Está sempre preocupado com o dia de amanhã, sempre antecipando problema, sempre antecipando problema. E aí a coisa vai se desdobrando, porque isso gera medo, pavor, porque ele já começa a criar problema e situação que ele não vai acontecer, não é real ainda. E talvez nem seja, mas na mente dele já é. Está aqui apavorado, ele não dorme à noite porque tem uma situação para ele resolver, tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma dívida, tem um problema familiar, e não sei o quê, e aquilo começa a crescer, e a pessoa não dorme mais à noite, e é um dia, é dois, e é tarja preta, e percebe? E a coisa vai tomando volume, e daqui a pouco é depressão, é não sei o que mais. Tudo por conta da maneira como eu enxergo o mundo, do programinha que está aqui dentro. Aí para isso, o remédio da Bíblia é o seguinte:
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que Deus está dizendo? Confia em mim, joga as preocupações em cima de mim. E se você ler, por exemplo, os ensinos de Jesus, ele vai falar muito sobre isso. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que está deixando a ansiedade tomar conta do teu coração? Basta cada dia o seu mal, já tem mal suficiente no dia de hoje. Por que você ainda vai juntar o mal de hoje e o mal de amanhã? Por que você vai trazer problemas que ainda nem problemas são? Talvez nem sejam. Você já se deparou com um problema que você se preocupou e criou uma situação, criou medo, e de repente quando chegou na hora H, não era nada daquilo? Quem já teve essa experiência? Eu já tive. Não era nada daquilo. Eu falei, meu Deus, eu criei uma situação, eu não dormi, eu fiquei angustiado, eu comi mal, eu tive gastrite, e não era nada daquilo. Mudou, a coisa mudou completamente de rumo. E eu preocupado, e eu ansioso, e aquela situação, eu falei, meu Deus do céu. É isso que Jesus está dizendo, olha, viva um dia por vez, basta cada dia o seu mal. Não se entregue a essa prisão chamada ansiedade, porque ela vai levar a esses desdobramentos, ela vai levar você talvez a uma situação complicada e, quem sabe, dificilmente com uma porta de saída. Olha as doenças modernas para você ver uma coisa. Síndrome do pânico. Lembra aí do teu avô, da tua avó falando esse nome? Você já ouviu na tua casa alguma vez teu avô e tua avó falando de um negócio desse? Síndrome do pânico. Tem criança, irmão, com síndrome do pânico. Criança. Nos nossos dias com síndrome do pânico. Olha isso. Tudo por conta desse jeito de viver, esse estilo de vida que a gente desenvolveu, esse modo louco, alucinado de viver. E para tudo isso a palavra de Deus tem remédio. Meus amados, isso, como eu disse, vai gerando, vai se desdobrando e vão surgindo um tanto de outros problemas. Por conta da nossa maneira de ver o mundo, preocupações exageradas. Preocupações exageradas com a imagem, por exemplo. De uns anos para cá, criou-se uma espécie de corpo perfeito. Como é que você deve? Qual é o padrão de beleza? Né? E estabeleceu-se, não sei quem estabeleceu, que o padrão feminino é o padrão paniquete. E que o padrão masculino é o padrão Johnny Bravo. E aí você vê gente na academia desesperado, e aquela coisa, e come isso, e de suplemento, e academia, e não sei o quê. Irmão, nada contra cuidar da saúde, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da obsessão pelo que se chama, pelo que se colocou como padrão de corpo perfeito. Para você tirar a foto perfeita, para postar no Instagram. Porque criou-se também uma doença moderna agora, que é a dependência dos likes. Se não tiver like, eu não vivo. Dependendo de quantos likes tiver aqui, aleluia. Está entendendo? Antigamente era o fio-fio. A mulher se vestia, estava bonita, saía na rua e fazia o teste. Se recebesse 2 ou 3, já subiu. Pronto, maravilha. Agora não, agora mudou, é o like. É o fio-fio moderno. É ou não é verdade? É. E o que é isso? Vem de uma doença também gerada aí, aquela necessidade de aceitação, de afirmação. Sabe, um buraco que tem aqui dentro, aquela carência, aquele negócio doido, aquela coisa. Tudo isso por conta desse modo como a gente vê a vida. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos traz cura. Quando o Espírito de Deus entra no nosso coração e a gente deixa Deus encher a nossa alma, Ele, a presença dEle, o testemunho dEle aqui, de que eu sou um filho amado de Deus, isso é o suficiente para mim. Eu não preciso mais de outras afirmações externas. Eu não me deixo mais levar pelo que vem de fora. Antes não. Antes, se alguém falava bem e elogiava, aleluia. Minha bola subia lá em cima, aleluia. Maravilha. É o meu like. Mas agora não. E era o contrário também, né? Se alguém criticava, pronto, murchou a bola, caiu, vai lá embaixo. Não é assim? Aquela gangorra emocional o tempo inteiro. Dependendo do que os outros diziam, o que os outros pensavam, aquilo determinava o meu humor naquele dia, naquela semana, naquele mês. Agora não. Jesus entrou na minha vida e Ele me disse que eu sou um filho amado dEle. Agora o meu ponto de equilíbrio é Ele. Não é mais o que vem de fora. Os elogios são bons, é legal quando alguém te elogia, não é? Não é?
É bacana. Quando alguém me elogia, eu acho legal. Aleluia, irmão, Deus te abençoe, continue orando por nós. Mas sabe de uma coisa? Eu não me defino mais pelos elogios que eu recebo. Porque se eu começo a me definir pelos elogios que eu recebo, eu posso correr o risco de pensar de mim mesmo mais do que realmente eu sou. E aí eu peco. Mas eu também não deixo me levar pelas críticas que eu recebo. De jeito nenhum. Porque se eu deixo me levar pelas críticas que eu recebo, eu posso pensar de mim menos do que realmente eu sou. E aí outra vez eu peco. Então o que eu faço? Eu me deixo levar pelo que Jesus diz de mim. Ele me fala quem eu sou. Ele me define. Ele me preenche. Ele me diz quem eu sou e me coloca no meu ponto de equilíbrio. E aí nenhum fator externo mais tem poder de me tirar a alegria, de determinar meu humor, de dizer se a minha semana vai ser boa ou não, de dizer para onde eu vou. Percebe? A minha vida entra num eixo, e entra no eixo que Ele determinou para mim, e não que outros fatores alheios determinaram para mim. E tudo isso tem a ver com essas doenças que vêm de fora. Como eu disse, por exemplo, essa questão da aparência, isso aqui, meu Deus do céu, não é todo mundo que tem esse privilégio de ter esse corpo dentro desse padrão. Aliás, a maioria não tem. E aí o que acontece com essas pessoas? Sentimento de inferioridade, não tem coragem de vestir determinadas roupas, aquele acanhamento. Tem gente que não tem coragem nem de ir para uma academia. Precisa ir, mas não tem coragem de ir, porque lá vai ver todo mundo saradão, todo mundo bonitão, e ele com aquele corpo que precisa ainda ser tratado, mas tem vergonha. Percebe? Tem vergonha de se colocar diante dos outros. Isso é horrível, meus amados, isso é horrível. Por conta desse modo que a gente tem de pensar e que limita o nosso modo de ser. Mas Jesus tem liberdade, tem libertação para a nossa vida. Amém, meus queridos? Outro sentimento que, por conta dessa situação toda, também aparece, sentimento de culpa. Gente culpada o tempo inteiro, gente deprimida, e isso dentro do nosso ambiente é um negócio perigosíssimo. Gente que aceita todo tipo de acusação, parece uma esponja. Se você faz um elogio, a pessoa rejeita. Não está falando comigo não sou eu, errou de endereço. Mas quando é uma palavra meio atravessada, uma palavra pesada, uma palavra que infere, essa é para mim, absorve tudo aquilo. Sentimento de culpa, culpa o tempo inteiro, arrasado o tempo inteiro, indigno o tempo inteiro. Se sentindo incapaz o tempo inteiro. Se sentindo aquém o tempo inteiro. Limitado o tempo inteiro. E aí vem um tanto de outras coisas e começa a lembrar. A minha mãe falava isso para mim. O meu pai falava isso para mim. O meu esposo falava isso para mim. A minha esposa falava isso para mim. Aquela coisa toda e vem, e vem, e vem, e vem. Quando a pessoa está ali e não consegue fazer nada. Ela se limita por causa disso. E Deus querendo usar, querendo encher com o Espírito Santo. E ela ali, eu não consigo andar de bicicleta, eu não consigo. E o nosso ambiente, meus amados, ele é perigoso para isso. Ele é perigoso para isso. Para trazer, para aflorar e até mesmo alimentar esse tipo de sentimento. Olha outro sentimento que aparece, inveja. O que é a inveja? A inveja, na verdade, é um reflexo de uma insegurança que eu tenho. Eu olho aqui, mas por que você conseguiu e eu não consegui? E começo, sabe, me comparar com você. Por que ele tem e eu não tenho? E aquela coisa. E, de repente, nessa comparação, eu me jogo para baixo, porque eu começo a achar que você é melhor, que você é privilegiado, que Deus gosta mais de você. Já viu um caso parecido desse na Bíblia? Um menino foi levar a oferta e Deus acertou a oferta dele, o irmão viu, por que aceitou a dele, a minha não? E aí a Bíblia diz que por inveja, ele foi e matou o irmão. Olha que veja que chega a extremos, não é? Por inveja. Por angústia. Agora perceba um negócio escondido por detrás disso. A raiva dele, o problema dele era o Abel? Sim ou não? Quem foi que aceitou ou rejeitou? Foi Abel? Foi Deus. No fundo, aquilo manifestou a insegurança dele com Deus. Como ele não pode fazer nada com Deus, ele fez com o irmão. Percebe? O problema dele não era nem com o irmão, era com Deus direto. Por que Deus faz isso com ele? Por que Deus abençoa dele? Por que Deus abre a porta para ele?
Olha que negócio terrível, irmão. É uma prisão, uma cadeia, uma jaula mental. E aí vem um monte deles aqui, medo excessivo, medo de tudo, medo do desafio, medo dos problemas, medo da dificuldade, medo do amanhã, medo de dormir com a luz acesa. Aleluia. Apagada, né? Isso é um problema sério, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu falar. A pessoa vê aquela penumbra assim, naquela jaqueta lá pendurada no guarda-roupa, é um monstro aquele negócio. Já queria, porque o medo faz isso, né? O medo faz isso, faz você enxergar o que não existe. Faz você ver monstro onde não tem. Bichão onde não tem. Bicho-papão, mula sem cabeça, boitatá, cuca, essas coisas aí. Agora joga isso aí para a vida. Bichão no emprego, bichão no casamento, bichão no ministério. Você começa a ver coisa, bichão, monstro, demônios, onde eles não existem, por medo. Prisão mental. E vai outras coisas aqui, meus queridos. Tem, por exemplo, aquelas prisões causadas por trauma. Gente que sofreu algum tipo de abuso, algum tipo de violência e carrega a vida inteira aquilo. Nunca mais consegue olhar para o futuro por causa do passado. Preso, tem uma prisão aqui. Gente que não consegue, por exemplo, o casamento, não consegue enxergar o casamento como uma coisa boa. Eu não terei um casamento abençoado por conta de coisas que ouviu lá atrás. Gente que projeta no futuro coisas que deveriam ter ficado enterradas lá. Teve grandes percas, grandes prejuízos, e acha que no futuro também vai ser assim. Não consegue se desligar, não consegue enterrar o que já morreu, não consegue finalizar aquelas alianças já terminadas lá atrás, e leva isso para frente. Ou melhor, não consegue ir para frente. Meus amados, cada caso é um caso. A gente sabe que tem uns negócios, umas histórias terríveis, mas todas elas têm cura em Jesus Cristo, amém? O passado, ele é como um retrovisor. Você olha nele para se orientar em relação ao futuro. Você olha nele para se orientar em relação à frente. Mas se você ficar olhando nele o tempo inteiro, você vai bater o carro. Então, o passado não é referência para o futuro para você só ficar com os olhos nele. Você olha nele para que não cometa mais os mesmos erros. Você olha nele para se orientar, para saber para onde eu vou, direita, esquerda ou paro. Mas você não pode determinar o teu caminho por ele. Ele só serve como um meio de orientação nesse sentido, de referência. Mas você não pode determinar o teu caminho por ele. Jesus tem cura para o nosso passado. O apóstolo Paulo ele diz da seguinte maneira: olha, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim, para Jesus Cristo, o meu alvo, o meu eterno. Então você não pode deixar que essas mágoas, traumas, prejuízos venham determinar o teu futuro. Eu gosto muito da história de José. José, você sabe que sofreu e perdeu muito. Ele foi traído pelos irmãos, ele perdeu a sua liberdade, foi vendido como escravo. Quando chega lá com toda a boa intenção, foi vendido por um dos grandes lá do Egito. Serviu com fidelidade, e mesmo servindo com fidelidade, foi acusado pela esposa dele por ser fiel. Foi acusado de estupro, porque ela queria se deitar com ele e ele não quis. Ele sai correndo, deixa a túnica na mão dela e ela acusa. Olha, tem uma prova aqui, ó, de que ele intentou contra a minha vida. Ele vai para a cadeia. E lá na cadeia também ele é fiel. Ele insiste em ser fiel e manter a sua aliança com Deus. E na cadeia ele recebe lugar de privilégio. Você já viu em algum canto desse mundo um carcereiro botar a chave da cadeia na mão de um prisioneiro? José tinha a chave da cadeia, pensa. Um preso tinha a chave da cadeia. Tamanha, olha que fidelidade ele não demonstrou para esse carcereiro. Até que um dia Deus se lembra de José e ele sai de lá e sobe então agora para o primeiro lugar no Egito. O segundo, né? O primeiro era o faraó. Se torna governador do Egito. Veja bem, irmãos, na trajetória dele, ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada, cheia de ódio, cheia de mágoa, rancoroso, tinha tudo para alimentar durante todos aqueles anos. Tudo isso aqui está acontecendo por causa dos meus irmãos, tudo isso está acontecendo por causa dos meus irmãos, mais um dia e tal, e planejar vingança e aquela coisa toda, e aquela amargura. Ele tinha tudo para deixar isso acontecer, mas quando ele sobe finalmente ao trono, que ele recebe poder, que ele recebe autoridade, e ele vê os irmãos na frente dele,
Depois você leia lá, Gênesis 45, né? Eu não vou nem ler o texto aqui. Gênesis 45, do 4 ao 7. Ele se coloca diante dos irmãos dele. E chega o momento que ele tem que se revelar aos irmãos. Ele diz, olha, sou eu, José, que vocês venderam para o Egito. Na hora os irmãos ficaram brancos. Pronto, chegou a nossa hora, cabeças vão rolar. Mas aí o José fala algo tremendo. José disse, olha, não se preocupem. Não se preocupem. Por quê? Porque tudo isso que aconteceu, que vocês fizeram, Deus reverteu e fez disso uma bênção. Como assim, José? Ele me enviou antes de vocês exatamente para esse momento. Porque vai haver uma fome no mundo inteiro. E eu agora posso cuidar de vocês para que haja um remanescente em Israel. Para que a nossa descendência não seja exterminada. Olha o que o José fez. Ele viu a sua situação de ruína, de derrota, como um meio da providência de Deus. Ou seja, Deus transformou em bênção aquilo que era para maldição. E ele enxergou a providência de Deus ali. E não deixou o seu coração ficar ferido, magoado e preso para o resto da vida. Isso aqui nos ensina algo tremendo, irmãos. Você precisa se libertar dessas cadeias, da mágoa, do ódio, do rancor, do desejo de vingança. Porque isso te amarra à pessoa que fez. E leva anos às vezes. Para onde você vai, você leva ela junto. Para onde você vai trabalhar, ela vai junto. Justamente a pessoa que você não queria perto de você. Você vai trabalhar, ela vai junto. Você senta na mesa para comer, ela senta junto. Você vai dormir, ela dorme lá no meio da cama, lá com vocês. O tempo inteiro ela está aí, ó, na tua mente, na tua mente, na tua mente, na tua mente. Como é que se resolve isso? Libera o perdão. Abre mão. Coloque a justiça na mão de Deus. Ele sabe, Ele é o vingador. Ele sabe fazer justiça. Perdoe. Manter essa mágoa no coração, alguém já disse, com muita precisão. Manter o seu coração magoado, manter o seu coração com esse desejo de vingança, é como tomar veneno, esperando que o outro morra. E você não quer isso para a sua vida, amém? Deus pode libertar-nos de todos os tipos de cadeia mental, amém, meu querido? E transformar você numa pessoa livre. A vida que Ele tem para nós é uma vida para ser vivida com abundância, em abundância, desfrutando da presença dEle, o poder dEle, a prosperidade dEle, o crescimento do Espírito Santo. Tem muito mais para nós recebermos de Deus e aprendermos dEle, mas você precisa dar espaço. Amém, meus queridos? Se coloquem em pé em nome de Jesus.